Olá, aqui é a Adriana Marques do Coaching Club e hoje eu trago um pouco mais de conhecimento relevante e algumas informações que eu tenho certeza vão te ajudar na sua carreira como coach. Se você é alguém que verdadeiramente quer impactar positivamente a vida do seu coach, eu tenho certeza que tendo conhecimento ou apenas tendo consciência desse material que eu trouxe para você hoje, as suas sessões serão muito mais plenas e você vai realmente conseguir treinar algumas coisas que eu sei que vão fazer a diferença para o seu atendimento, para o seu processo. Veja bem, quando a gente fala de competência, a gente necessariamente está falando de prática, de treino, porque é justamente isso que leva a gente a desenvolver a nossa competência. Agora, veja bem, parte da competência também é a gente gerar parâmetros para que a gente entenda o que a gente precisa treinar, o que a gente precisa praticar. E é justamente sobre dois pilares que eu vou falar para você hoje. Entendendo esses dois pilares, a cada atendimento você vai ter mais consciência sobre o que você pode ajustar, sobre como ser ainda mais eficaz junto ao seu cliente. Bom, a primeira competência que eu vou trazer para você é a competência da comunicação. E veja bem, por que é tão importante eu falar de comunicação? Junto aos meus coaches e junto aos coaches que eu tenho formado ao longo dos últimos bons anos, nesses meus 10 anos de carreira como coach, eu percebo o quanto o coach acha que o fato dele falar bem ou ele ser desinibido significa que ele tem boa comunicação. E aqui eu tenho que te dizer, isso não é verdade. A boa comunicação vai muito além do que é a desinibição ou você ser uma pessoa extrovertida ou não ter dificuldades em colocar as suas ideias. A boa comunicação em coaching é você saber passar a sua mensagem de maneira clara e objetiva. Veja bem, muitas vezes, na melhor das intenções, a gente acaba fazendo perguntas muito extensas ou a gente acaba contextualizando tanto para o coach a ponto dele perder a linha de raciocínio. Então, essa dica é muito importante para você. Faça perguntas claras, faça perguntas objetivas e faça pensamentos ou perguntas que sejam curtas. Porque quanto mais específico você for na hora de se comunicar, mais chance o coach vai ter de trazer respostas que sejam realmente verdadeiras para ele. Menos risco ele corre de gastar energia com algo que não é crucial, porque se ele gasta muito tempo tentando entender o que você quer dizer, ele perde o foco daquilo que realmente é a nossa intenção, que ele busque as respostas verdadeiras, as respostas que realmente ele entende como sendo a sua realidade. Então, a comunicação é a arte de fazer perguntas e de usar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva e uma linguagem direta. Em coaching, essa história de usar palavras muito rebuscadas não funciona muito bem. Muitas vezes você vai ter um vocabulário riquíssimo, mas que para o seu coach não faz sentido. E isso não significa ser efetivo. Se você, como coach, começa a perceber também que você está usando mais do que 20% do espaço da sessão para falar sobre si mesmo, ou para contextualizar ou contar histórias, mesmo que seja para o seu coach entender a sua abordagem, você está errado. O processo de coaching é do coach. E se você, coach, tem em mãos um roteiro, uma ferramenta bem estruturada, ela, por si só, será essa base que vai te dar essa segurança. Então, basta que você siga um passo a passo seguro. Basta que você permita que o coach tenha, inclusive, um momento para pensar. Muitas vezes você vai fazer uma pergunta e antes do seu coach responder, na ansiedade, de repente, dele não ter entendido, você vai fazer uma pergunta por cima. Tenha calma. Grande parte desta arte de se comunicar bem está relacionada a você ser um bom ouvinte. Então, ouça o seu coach com paciência, com respeito. Permita que ele acabe os seus pensamentos. Influencie-o positivamente para que ele traga o máximo de informação possível. Isso não significa ser prolixo, isso não significa deixá-lo, muitas vezes, sair
em questão. Então, procure manter o foco do seu coach, mas procure fazer com que ele se sinta à vontade, para que as suas ideias tenham começo, meio e fim. Então, procure não cortar o coach, ok? Então, comunicação é a arte da gente saber falar, da gente emitir mensagens claras e também da gente estar disponível, escutando ativamente, para que a gente realmente possa ajudar o coach a criar alternativas. E a nossa segunda competência também é um dos grandes pilares do coaching. E muitas pessoas têm realmente dúvidas em relação ao que isso significa. Essa segunda competência é a competência do não julgamento. A gente já entendeu que coaching não é terapia, coaching não é consultoria. O coaching é uma parceria, é um processo que visa fazer o coach chegar aonde deseja, visa aumentar os resultados positivos do coach. Então, muitos coaches acham que o não julgamento no coaching é ele deixar de ter personalidade própria. Quer dizer que, poxa, Adriana Marques, eu agora sou coach e eu tenho que deixar de ter as minhas opiniões? Eu não posso mais achar nada de errado? Eu tenho que ser realmente um santo? Não, não. Veja bem, o não julgamento está totalmente, literalmente relacionado à capacidade que você, coach, tem de permitir que o coach crie as suas próprias conclusões. Entenda quais são as suas alternativas. Diferente de uma consultoria, onde a gente contrata um especialista e ele vai te dar um diagnóstico, no coaching não existe diagnóstico. Então, quando a gente fala de não julgamento no coaching, a gente está falando da capacidade que o coach tem de permitir que o coach encontre as suas próprias respostas, crie as suas alternativas e entre em ação no ritmo que for melhor para ele. O não julgamento pressupõe a tranquilidade e a confiança que ele tem de colocar as suas verdadeiras opiniões. Ser honesto com o processo. Quantas vezes a gente contrata um super especialista e com medo de repente ele achar que a gente está aquém da sua expectativa, a gente diz que a gente é capaz de fazer coisas que de repente a gente não é capaz de fazer. Pois é por meio do não julgamento que a gente tem coragem como cliente, como coach, de sermos honestos com o nosso coach. Por isso, se você é um profissional que realmente deseja ajudar o seu coach a chegar aos seus objetivos, a melhorar a sua vida, permita que ele seja o seu próprio juiz. Com a sua melhor intenção, eu tenho certeza que você sempre quer compartilhar experiências e você quer muitas vezes apontar a direção certa, mas errar também faz parte do processo. A gente, como coach, fica tão empolgado com o processo que muitas vezes a gente quer evitar que o coach erre, que o coach se sabote, que o coach tenha alguma ameaça aos seus planos no meio do caminho. Isso é impossível. O coach, ele vai sim se sabotar algumas vezes, ele vai errar, ele vai cair, ele vai se levantar. O processo de coaching está relacionado à parceria que você tem com o coach para não deixar que ele desista, para mantê-lo fiel, para mantê-lo forte. Agora, não queira evitar todos os erros, porque afinal de contas, muitas vezes, as nossas maiores lições vêm justamente de fórmulas que não deram certo, de tentativas que foram infrutíferas. E é justamente entendendo essas alternativas que a gente sabe exatamente o que fazer da próxima vez. Bem, se você gostou desse conteúdo e se você acha que tudo que eu falei aqui faz algum sentido para você, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Na próxima terça-feira, dia 9 de junho, às 8 horas da noite, eu vou dar uma palestra totalmente gratuita para você. E para participar, basta que você deixe aqui o seu e-mail para garantir a sua inscrição. Eu tenho certeza que a nossa profissão ela é extremamente prazerosa. Quem escolheu a missão de ajudar tantas pessoas a melhorarem os seus resultados tem uma estrada que eu diria que é infinita para se reinventar, para se melhorar, para progredir. E é isso que eu espero que a gente faça junto. Eu espero poder te ajudar a alavancar a sua carreira, a ter mais segurança, a realmente ser uma pessoa que faz a diferença para os seus clientes.
Se você, então, está comigo, quer garantir a sua vaga, eu te peço que deixe aqui o seu e-mail e às 8 horas da noite, na próxima terça-feira, dia 9, a gente se encontra. Além de eu explicar para você as 4 fases do coaching, então de maneira clara eu vou explicar para você o que acontece do início ao fim do processo de coaching. Você vai sair muito mais seguro, você vai sair muito mais empoderado dessa palestra. Eu vou criar um espaço de conversa, de troca entre a gente. Então você vai poder me fazer as perguntas que você quiser. Se você por acaso tem alguma insegurança em relação à sua prática, eu vou estar à sua disposição para que a gente trilhe esse caminho de maneira sólida. Então eu te espero. Até terça-feira. A gente tem um encontro marcado às 8 horas da noite. Até lá, muito sucesso e tudo de melhor.